Fala galera, beleza? Tô aí para mostrar como foi a sexta rodada da primeira etapa do Circuito Blitz 2025 de Francisco Beltrão. Tô aí enfrentando o Douglas Pavan, um jogador que ao longo da história eu tenho talvez um retrospecto positivo, mas que já me ganhou muitas vezes e ganhou algumas partidas muito doloridas. E inclusive até no online, né? Mas ele me venceu o último jogo, que foi nos Jogos de Verão. Quebrou uma invencibilidade, acho que de umas 14 ou 15 partidas que eu tava. Num jogo que eu tinha um lance que ganhava, tá ali no canal aí, se vocês quiserem ver, Jogos de Verão parte 2, se eu não me engano. E agora tinha chance ali de tentar dar o troco, mas o Douglas estava liderando o torneio com 5 em 5 e eu estava com 4,5 na segunda posição. Bom, eu joguei 4, que é o lance que eu costumo fazer. O Douglas jogou E5, que é o lance que ele costuma jogar contra mim, cavalo F3, cavalo C6, D4, tomou, e a gente entrou no gambito escocês. Assim, para quem viu o vídeo anterior, viu que eu critiquei um pouco a Londo por ser um esqueminha e por tal, e por às vezes ser o único recurso. Só que também, vamos lá, eu tenho que me criticar também, porque nos últimos 2 anos eu tenho jogado em 95% das partidas Bispo C4. Raras vezes eu tenho alternado para italiana ou para Rui Lopes, quando está essa posição aberta. É, não que eu não saiba jogar as outras, mas é porque assim, eu tô com um retrospecto tão bom, com um score tão bom no Gambito Escocês, que realmente está difícil soltar ele. Mas assim, não é o ideal, tá? Agora que eu voltei a treinar, é muito provável que eu comece a alternar as aberturas. Eu tive um tempo muito grande sem treinar, então era mais fácil jogar o que eu já estava acostumado. O que eu já sei de melhor e tal, digamos assim, empurrar a peça e ganhar, sem pensar muito. Agora que a gente voltou a treinar, eu tenho que me forçar um pouco mais, então eu espero, numas próximas partidas, poder mostrar outra coisa aqui no canal que não seja o Gambito Escocês de Brancas, tá? Pelo menos nos meus jogos. Mas vamos lá. Joguei C3. Aqui o Douglas jogou D3. Na última partida, aquela do rápido, ele tinha jogado D6 lá, dos Jogos de Verão. E ele viu que D6 é um lance que o branco fica muito confortável. D3 é um lance, eu acho que mais ok aí, que mais dentro do que o Douglas está querendo fazer no jogo. Não é a principal escolha, né? O principal lance seria cavalo F6, só que cavalo F6 já é um lance mais difícil de jogar, seja porque o branco tem o E5, que eu não, se eu não me engano, é o Grand Prix ataque, alguma coisa assim. Tipo, deve virar uma Gyok Piano, tá? Vai virar uma Gyok Piano, basicamente. Ou, ou vai cair na linha principal do Gambito Escocês. Outra opção é tomar também. Essa acho que o Douglas nunca jogou comigo, é um pouquinho mais arriscada aí, que eu jogo bispo por F7, dama, dama aqui, tem umas bagunças desse tipo. E, então, assim, D3 está bem dentro de quem não é especialista em abertura e quer jogar de um jeito confortável. Então, acho que a escolha dele é muito inteligente. D4, joga. Aqui eu já joguei com Rock, já joguei com A4 contra ele, eu preferi vir com A4. Ele jogou o A5, se não me engano, teve um jogo que ele jogou A6. Eu gosto mais do A6, para não tirar essa casa do cavalo, que é uma casa que o cavalo pode ser que queira vir no futuro. Mas A5 também é bom, e depois de peão, aqui o preto tem um pouquinho de problema, porque o cavalo não tem a casa que gostaria de estar, e nem nenhuma das casas que ele gostaria de estar. Cavalo A7 esconde completamente o cavalo do jogo, e daí basicamente sobra cavalo E8 e cavalo B8. O problema de cavalo E8 é que agora o que você vai fazer com esse cavalo? Que se tentar jogar ele para frente, eu vou responder o E5 e vou te tomar muitos tempos aí. Fora que depois de cavalo E8, cavalo E7 já pode estar sofrendo para esse aqui também, né? Então, por isso que acho que a escolha do Douglas foi bem razoável, jogar o cavalo para trás.
e daí eu tomei. É, assim, eu fiquei na dúvida um pouco se eu jogaria tomando ou jogaria com dama B3, que é outra boa opção, que eu já joguei contra ele assim também. É, acho que dama E7, né? E rock, essa dama tá meio no centro aqui. Aqui o branco tá super bem. Esse daqui era um jeito legal de ter jogado. Acho que. Mas, no fim das contas, tomei. Ele jogou D6. É que entenda o seguinte: não é que tomar é ruim. É que você tem que dificultar para o seu adversário. Olha como é fácil os lances dele. Olha como é fácil jogar D6, bispo E6, cavalo e tal. E olha como aqui já é difícil. Porque dama E7 não é um lance que ele quer fazer. É um lance que ele já fez em partidas comigo, mas não é um lance que ele quer fazer. Se você falar assim, ah, você quer fazer isso? Não, eu quero tirar o cavalo, quero fazer rock, quero jogar D6, quero tirar o bispo, quero jogar cavalo E7. Tipo, dama E7 é uma das últimas opções, assim. Então, acabou que eu fui ajudando um pouco ele. Mas tudo bem. Chegamos nessa posição, joguei cavalo. E aqui tem várias das minhas peças estão na mesma posição da outra partida do jogo contra ele, tá? Mas o desenvolvimento dele está diferente. Daí que ele jogou cavalo D7, eu preferi tomar, tomou e joguei o cavalo e agora eu estou batendo no bispo, estou ameaçando E5. Eu acho que a posição branca tá bem legal aqui. Ele jogou esse, que a ideia é que se tomar, toma de cavalo. Muito bom lance. Muito bom lance, assim. Cara, essa partida o Douglas jogou muito bem. Ele jogou com muita calma também. Ele olhava muito bem antes de jogar, jogava com bastante tranquilidade. Assim, o Douglas está muito maduro jogando xadrez. Eu acho que seria um cara muito bom para estar na nossa equipe dos jogos abertos também. Um cara com uma vibe bom, um astral bom, cara. Eu gosto muito do Douglas, assim, acho ele bem parceiraço. E jogou cavalo F6, e daí agora jogamos E5 e bispo por. E aqui foi um erro, tá? Aí foi um erro grande dele jogar bispo por. Aqui ele tinha que tirar o cavalo, acho. Talvez jogar um D por E5 mesmo. E mas eu consegui o meu objetivo, tá? Porque independentemente o que ele vai jogar aqui, eu consegui abrir linhas, eu consegui deixar o rei dele meio exposto. Mas só para vocês entenderem que o problema, esse aqui é um erro grave, porque eu não tomo o bispo. Então, se eu tomasse o bispo, ele tirava o cavalo e está tudo ok, mas eu tomo o cavalo. E o grande problema da posição aqui é que você tem que tirar o bispo agora, senão você vai perder uma peça. E ao mesmo tempo você está levando esse lance. Então ele tirou, eu tomei, ele jogou torre, dama por. E aqui tá difícil já. Tá difícil porque o peão já está na sétima, tô ameaçando tomar uma torre. Tá difícil. O que eu estava esperando até que ele fosse jogar o rei, mas ele jogou o cavalo, que é um lance muito bom também, dama cheque, tirou o rei. É, esse é um momento que tem que gastar tempo, tá, para acertar as casas, porque não dá de ficar perdendo muito tempo. Já tá pior pro preto, já tá com o peão a menos, o cara com o peão na sétima, e daí jogar nas casas erradas piora mais ainda. Ele jogou esse e assim, ó, deixou o rei no centro. Já tinha que ter jogado o rei em D7. Daí agora gastou tempo para rei D7, entendeu? Ele fez essa manobra quando podia fazer essa de uma vez. Então, esses tempinhos vão cobrando caro. Aqui, vou ser bem sincero, honesto com vocês, eu cheguei a cogitar a torre 6, que é o lance que o computador dá. Mas qual que é a necessidade? Tipo, você pensa assim, eu já tô com o peão a mais, o peão do cara tá na sétima e tal, pra que correr todo esse risco num blitz? Se fosse um convencional, um rápido, que desse de ter calculado lá na frente, provavelmente eu jogaria o torre por E6, mas se não é um lance que eu achei um pouco desnecessário. Mas era o lance correto, tá? A torre por E6 aqui abria linhas suficientes para arrematar a partida. Daí torre D1, e agora ele tirou a dama. E assim, aqui era só tomar o cavalo e ir pro abraço, tá? Era muito fácil o lance aqui. E eu nem cogitei. Essa que é a grande verdade. Eu nem cogitei jogar cavalo.
Eu preferi tomar o cavalo, preferi jogar o cavalo cheque. E aqui eu vi que dava de tomar o cavalo. Nesse momento eu vi que dava de tomar o cavalo. Só que daí eu perco o meu e eu não estava achando que era grande vantagem. Então eu preferi jogar dama por, cavalo por e esse cavalo aqui, porque a ideia é a seguinte: se tomar de cavalo, eu dou duplo e ganho a torre. Se tomar de torre, eu tomo torre por peão, ataco o cavalo dele, defendo o meu e, e ainda tenho mais algumas ameaças. Mas ele faz um lance brilhante, aqui brilhante mesmo, bem difícil de jogar esse lance dele. Parabéns, cara. Como era difícil fazer esse lance. Ele jogou rei B8, que é o melhor, assim, um lance muito difícil de jogar. E depois de torre por, cavalo por, torre aqui. E o branco tá super bem com. São dois peões a mais, são três unidos aqui. Tipo, meu. Essa partida é daquela que se você perde, depois você realmente chora de brancos. Mas a outra que eu perdi para ele era daí para mais a vantagem. Né? Mas vamos lá, joguei cavalo, ele jogou torre, joguei cavalo D5, batendo no peão. Ele jogou torre, eu dei um respirinho pro rei aí para não ter nenhum dissabor de em algum momento poder levar um golpe. Ele tirou o cavalo. Agora tinha torre por C7, que eu não cogitei. Acho que eu comecei a ficar apertado no relógio, tá? E essa é a dificuldade da gente analisar partidas do Blitz dos outros, tá? Porque assim, cara, uma coisa é criticar um lance quando alguém tem 3 minutos, outra coisa é criticar um lance quando alguém tem 10 segundos. Então, quando eu estou jogando, analisando os meus jogos, eu lembro mais ou menos em que situação que eu estava psicológica na partida ou tal. Então, aqui realmente eu lembro que eu optei pela praticidade e joguei rápido a torre H7. Nem cheguei a cogitar torre por peão. Mas é uma falha técnica, né? Torre por peão ganha mais um peão a risco zero, praticamente, né? Não tem nada que ele vá fazer depois de torre por peão que ele não faria com jogando torre H7, né? Por exemplo, o teu medo é que ele entre aqui. Vai entrar igual, entendeu? Daí ele jogou esse, eu tomei, tomou e agora eu joguei torre. E aqui tá com uma cara muito bonita, né? Daí ele defendeu de torre, joguei cavalo, queria dar um cheque assim, ficar batendo nesse peão, mas aparentemente não foi a melhor ideia do mundo. Ele entrou na sétima. Aqui rei F1 era mais fácil, né? Porque rei F1 domina as entradas, aquela torre tá escrava. Aqui acho que matava mais fácil o jogo. O cavalo não tem casas boas, então tava tudo dominado pro branco, né? Aqui deu um pouquinho de emoção. Tomou. Como é que foi? Tomou. Tá aí agora, galera. Agora eu ataco o bispo dele. E percebo que esse bispo não tem muitas casas não para ir. Ele está atacado e vai para onde? E como é que ele defende o peão ainda? E daí o meu adversário jogou o bispo H7. E agora, pelo amor de Deus, pare o vídeo e se alguém não achar o lance aí, faça que nem eu, se dê um tapa na cara, porque é impressionante aqui. Eu joguei cavalo por peão e não dei mate. Eu deixei de dar mate em um lance, cara. Meu Deus. Rapaziada, isso é dolorido, tá? Porque eu voltei a treinar, tô treinando pro Continental e tal. Eu resolvo aproximadamente 5.000 problemas de tática por semana. Entre o que eu faço no Chessimo, no Lichess, no chess.com e no Chess Tempo. E não ver mate em um é uma coisa que, tipo assim, você fala, cara, pelo amor de Deus, eu tô treinando do jeito errado, eu tô fazendo a coisa errada. E isso como se não bastasse. Tipo, você tem mate em um, você tá completamente ganho. Tem 3 peões a mais aqui, passados, tá caindo aqui, o rei dele tá preso. Tipo, ele não tem nada aqui na partida, nada. Daí, como não bastasse, eu tomo o peão, ele joga esse, eu tomo o cavalo por peão, ele toma cheque, eu tiro o rei, ele tira a torre, que agora eu dou o cavalo. Então, além de eu não dar o mate em um, eu ainda destruo completamente o jogo. E aqui eu já tô perdido, eu já tô para perder essa posição. Eu já tô pra. Tipo, eu não entendi o porquê que ele não podia tomar, por exemplo. Vamos ver. Não, você toma, cai o bispo.
Mas vamos lá, tira o bispo. E agora? Defender o peão. E como é que eu vou defender esse? Meu, já começa a ser crítico aqui, porque se cai esse peão aqui, é um bispo e um peão contra dois peões, tipo... Meu, que tragédia, cara, que tragédia completa aqui. Mas, felizmente, ele me ajudou, ele tirou o bispo para uma casa qualquer, levou o cheque, permitiu a troca, permitiu que eu defendesse, e agora eu tenho 3 peões pela torre. Assim, não está ganho, mas é muito mais fácil jogar de brancas, é muito mais fácil jogar de brancas. E é claro, eu vou ser sincero aqui, eu já estava brabo demais comigo, porque para quem viu o vídeo anterior dos Jogos de Verão, da forma que eu perdi pro Douglas, isso aqui é muito semelhante. Tipo, tem um lance que acaba com a partida, que ele abandona, esse daí era mate, né? Uma outra que ele praticamente abandonava. E agora de novo, e daí, meu, perder de novo ou empatar de novo é tão dolorido, sabe? E, e aqui ele jogou até que bem alguns lances, mas eu estava conseguindo progredir. Essa hora que eu já achei que eu ia ganhar. Quando eu consegui passar o rei para F4, com o rei dele cortado e tudo mais, e os peões unidos, aqui eu já. O sentimento de vitória já era muito grande dentro de mim. Aqui era aquela coisa de que aqui eu vou ganhar. Mas, para minha sorte, ele joga o bispo em D8 e eu tomo e daí acabou, né? Daí morreu Maria Preá, porque o rei tá cortado e os 2 peões vão avançar até a última e coroar. Então, foi isso. É um misto de sentimentos, tá? A alegria de ganhar não supera a tristeza de não ver mate 1. Então, o xadrez é duro, o esporte é duro em si, né? Tipo, às vezes um tenista vai lá, ganha uma partida, mas, porra, errou 2 smashes do lado. Ou então, sei lá, você fez 3 gols numa partida de futebol, mas errou 2 pênaltis e foi expulso. Tipo, e claro, os títulos sempre superam tudo. Então, por mais que você tenha perdido um pênalti, por mais que você tenha errado e tal, ser campeão apaga tudo. No xadrez também, você pode ter feito um lixo de torneio. Ser campeão apaga tudo. Só que para quem é um pouco mais perfeccionista ou quem se preocupa mais com o processo do que com o resultado, como sou eu, machuca. Tipo assim, você vê que por mais que você esteja treinando e tudo e tal, você ainda erra coisas de iniciante, né? Então. E é segunda seguida contra o Douglas. E isso é impressionante, porque assim, ó, dificilmente eu cometo um erro desse contra Paulo, Kleber, Adriano e tal. Eu cometo contra o Douglas. E recorrentemente. Então é uma hora de eu fazer uma análise minha para tentar ver o que está acontecendo. Se eu estou superestimando ou subestimando ele, ou se eu estou é, desligando da partida antes da hora, mas alguma coisa eu estou falhando psicologicamente, não é nem técnico, tá? Porque assim, como são erros muito gritantes que dificilmente eu cometeria contra outro jogador, é porque realmente é uma falha psicológica aí que eu vou ter que tentar corrigir antes do próximo jogo contra ele, porque que pode ser já semana que vem, porque em Beltrão tem torneio direto. Mas é curioso isso, né? É uma coisa que a gente tem que refletir. E assim, eu estou fazendo essa reflexão minha, mas você, do outro lado, eu tenho certeza que você tem algum adversário em que contra ele você joga pior e contra o outro você joga melhor. Então, assim, eu normalmente contra o Paulo eu jogo um xadrez melhor do que o normal. E contra o Adriano eu jogo um xadrez melhor que o normal. Agora, contra o Douglas eu costumo jogar pior do que o normal. E então a gente tem vezes que é porque o jogo encaixa e outras é porque o psicológico está afetado. E daí a gente tem que tentar trabalhar nisso. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.